A paz do Senhor Jesus a todos, ô glória! Em tempo recorde, hein? Hoje eu bati o recorde também, né? A gente tem tanta coisa pra fazer nessa vida. Gente, a gente corre que nem louca. Mas, glórias a Deus, o grande dia chegou, é uma felicidade enorme, enorme, que eu estou aqui dividindo essa live hoje com vocês e com a nossa amada Andressa Rodrigues. Essa mulher, que eu quero falar um pouco da biografia dela rapidinho antes dela entrar. Essa mulher é fantástica. Essa mulher, ela tem aquelas virtudes da mulher virtuosa que a gente acha na Bíblia. E é interessante isso porque quando você fala de si mesmo é uma coisa, agora quando alguém fala de você é diferente. Então eu comecei a ouvir falar dela antes de eu conhecê-la. Olha que interessante, as pessoas que convivem, que amam estar perto dela, sabe? E aí o que acontece? Eu acabei conhecendo ela. Aí aconteceu, eu também me apaixonei. Meu Deus, não tem como não você admirar essa mulher virtuosa, essa mulher que tem algo diferente. Sabe quando você olha e você sabe que tem a presença do Senhor ali, no toque da vida daquela pessoa? E daí, ela é nail designer, ela é nail designer. Ela tem uma marca própria de semi-joias que são maravilhosas. E nós vamos falar um pouquinho de tudo isso. Agora, o principal que ela é, eu quero contar para vocês. Ela chegou. Seja bem-vinda, minha pastora amada. Eu tava aqui fofocando com os meus amigos, contando um pouquinho, sabe, da história de Andressa Rodrigues. Vamos achar um filtro aqui para deixar a gente melhor, né? Ótimo. Olha, eu bati recorde hoje, sem brincadeira nenhuma. Eu, em 9 minutos, escovei o cabelo e fiz a maquiagem. Só por Deus. E a expectativa tá grande. O pessoal já tava reclamando, como que pode, não entrou ainda? E o povo tá chegando. Olha lá. Deixa eu só terminar de contar pro povo. Então, tá lá. Nail designer, na parte da linha da beauty salon, nail designer, empreendedora de sucesso. A marca Andressa Rodrigues Semijoias é um sucesso. Todo mundo gosta da qualidade, da garantia, de tudo que essa marca oferece para nós. Mas eu tô contando um segredinho pro pessoal. Que no meio de tudo isso vem o principal. Serva do Deus vivo. Oh, glória! Ai, essa parte é a que coroa. Nossa, nossa. Nós estamos vivendo dias, Andressa. A gente está vivendo dias, Andressa, em que as pessoas, elas estão tão minadas com tudo que tem acontecido ao redor, né, pela mídia, pelo mundo, e que elas pararam de sonhar. Elas pararam de acreditar que ainda tem uma expectativa para a vida delas. E aí eu olho para você, eu me espelho em você e eu vejo uma pessoa que não tem medo. Assim, não que não tenha medo, claro que todas nós temos aquela ansiedade, aquela angústia, mas acredita, sabe? Vai fundo, acredita. E eu queria que você contasse um pouquinho dessa sua trajetória, porque depois nós vamos falar do principal, que está todo mundo aqui na expectativa, que também tem a ver, que é a questão da visão profética, da palavra profética, do pensamento. Mas como que surgiu a ideia da marca Andressa Rodrigues Semijoias? Eu sempre gostei muito, né, André? Deixa eu me apresentar. Eu sei que você já fez as suas apresentações, mas eu vou fazer a minha, que é mais dessa. Eu me chamo Andressa Rodrigues, sou evangelista da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, em Piracicaba. Pela presidência. Só que nós só chamamos nossa pastora, né?
pela presidência do nosso pastor Dilma dos Santos, pastoreada pela a honra de ser pastoreada pela pastora Marisa Galvão. Para mim é um Glórias a Deus. privilégio. Nossa. Este último ano. Sou esposa do pastor Zindique, mãe do Gabriel, 20 anos, e do Rafael, 16. Sim. 16 já. E nesse último ano nós começamos a dirigir a igreja, né, que faz parte de uma congregação que o nosso tempo é muito grande, onde o nosso pastor nos confiou a igreja Paraíso. Eu estou próxima do Paraíso, André, eu já estou lá no Paraíso. Eita, mas eu já fui no seu paraíso, lá é maravilhoso. Glória a Deus, aleluia. Para mim é um privilégio, primeiramente, ser serva do Deus Altíssimo. Amém, glórias a Deus. Eu amo servir a Ele, fazer a obra dele. Como você disse, não é fácil. Tem medo, Não. sim, viu, André? Lógico. Mas não deixa se abater. Não. Sim. A Semijoias partiu da ideia de eu gostar muito. Começou assim. Eu gosto demais. Sou uma mulher vaidosa. Gosto de bonita. Linda. E as joias partiram disso. Só que eu queria algo diferencial. Eu queria alguma coisa. Não precisava ser extraordinária, mas teria que ter qualidade. E assim como a Andresa Rodrigues. E nós estamos aí. As E unhas eu sou suspeita, sou cliente. Faço há 12 anos, né? E não abandonei a unhas ainda por causa da minha clientinha, que eu paixão agora sou. Sim. Mas aí a gente vai se desdobrando com a obra do Senhor. Nossa. E Ele vai nos dando graça. Sim. Esse Deus é maravilhoso. Para mim é um prazer ter você no meu hall de amigas. Considero uma amiga, uma irmã muito amada. Eu te amo. Você mesmo disse, quem nos uniu foi o Espírito Santo, né, Andréia? Foi. Mas é que eu estava falando, né? Quando a gente está debaixo da direção de Deus, a gente não precisa se exaltar. As pessoas que estão ao nosso redor já fazem toda a propaganda. E aí eu não te conhecia. Eu não conhecia a Andressa. Conhecia a Andressa só de ouvido, né? Do caráter da Andressa, da postura da Andressa, do perfil da mulher de Deus. Sabe aquela mulher que não precisa falar muito, só de estar por perto, só a presença já faz a diferença? E aí eu falei assim, eu quero conhecer. Porque a gente quer conhecer coisa boa. A gente está vivendo uns dias que, por favor, né? Por favor. Tá entrando aqui, missionária Cleide. Glórias a Deus, Glória a Deus. Nós chamamos muito, 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 muito a Adriana Bombo, que foi lá louvar lá na sua igreja. Então, passarinho, coisa linda de Deus. Lindo demais, né? Quando aquela mulher abre a boca, Jesus! O céu desce. Então, e aí, a gente quer estar perto de pessoas, principalmente nós que servimos a Deus, que nos edifiquem. Pessoas que a gente possa agregar e crescer, né? E crescer. Porque o reino de Deus, ela tem princípios. E muitas pessoas esquecem desses princípios. E uma das coisas sabe aquela coisa chata que você já tá assim, olha, tá mandando a paz do Senhor aqui, ó. A paz do Senhor. Sabe aquela coisa chata que você chega perto daquela pessoa, aí a pessoa chega pra você e você fala assim, oi, tudo bem? Não tá muito não, hoje tá doendo aqui, aí o sol tá assim, aí tá calor demais. Só que aí é diferente, né? Quando a gente chega perto daquela pessoa que nos edifica, que tem o reino brilhando sobre os olhos, né? E isso faz uma diferença muito grande. E para mim é uma honra. Para mim é uma honra ter você aqui hoje comigo nas Super Lives, porque foi um projeto que veio dos céus de Deus, que tá sempre com mulheres maravilhosas, mulheres empreendedoras, mulheres de fé,
Essas super lives abriu exatamente com a missionária Cleide Scheider. Aí a gente teve a oportunidade da Regiane Granda, que também é uma empreendedora de sucesso, da Granda, aqui em Piracicaba. A Regiane Primo, olha, tanta Granda nela que eu só falo Granda. Que também é uma serva do Senhor. Ela congrega com a missionária Cláudia Nascimento. E uma mulher, assim, também de muita fé. Porque hoje, para a gente estar no mercado de trabalho, tem que ter muita fé, né, Andressa? Tem que estar sempre debaixo da direção de oração. Porque o mundo empreende de uma forma diferente da gente, né? O mundo mete a cara e vai embora. Um servo do Senhor tem muito joelho no chão. E eu queria que você falasse um pouco disso. Quando começou a ideia do Andressa Rodrigues Semijoias, você falou, você procurou qualidade, você procurou peças diferenciadas, mas tudo foi uma construção, né? Nada veio assim, do nada. Tudo é uma construção. Eu me lembro que a primeira vez que nós fomos para a fábrica, eu vim com nós compramos uma quantidade, quando eu cheguei em casa eu falei pro Zimbico, mas isso aqui é muito pouco. Eu não gosto. Eita, Glória! Não quero só isso, não. Eita, Glória! E aí, nós fomos, Andréia, começamos debaixo de muita oração, como você mesmo disse, né? A vida do crente tem que ser firmada na oração. Sempre, sempre. Porque eu falo que nos mundos de hoje, você empreender dentro de um universo que tem muita coisa errada, muita gente trabalhando errado, muita gente desonesta, né, no meio. Em todas as áreas, todas. Ser o diferente. Então não é fácil, né? Mas é muito joelho no chão. E Deus dando telefone, honra, eu falo que joelho no chão é telefone com crédito. Eu costumo dizer É verdade. Quando não tem crédito com Deus, eu falo para os meus filhos, é como se fosse um celular, Andréia. É verdade. Você recebe, mas não se faz ouvir, né? Então, ter propósito. É joelho com propósito, com oração. Muito. E detalhe... A vida com Cristo é sempre propósito e oração, não tem outro caminho. Não tem. E também, eu acho que é assim, todo mundo bota limitado, né? A gente tem um S-A, né? Sociedade. Porque tem um sócio nessa história, né? Ele que tá junto ali assinando tudo, né? E daí, como você mesma falou, eu que comecei a falar da sua biografia, mas aí deu certo de você entrar e aí eu parei um pouquinho no meio do caminho. E eu ia falar dos meninos, desses meninos maravilhosos. Eu ia falar. E ser mãe, né? E ser mãe, orientadora, educadora. E aí fale um pouco deles. Eu costumo dizer que tem pessoas que acumulam dinheiro na vida, né? No meu caso, eu acumulo riquezas. Glórias a Deus. A minha maior riqueza são meus filhos, a minha família. Glórias a Deus. Eu amo ser mãe do Gabriel. Agora está em fase, tem namorada. Para mim está sendo um grande desafio. Eu tô me preparando, porque o meu vai fazer 17, ainda não tá namorando, mas... Ai, o coração da gente. Quero mandar um beijo para a Marta. Glórias a Deus. Glórias. Mande um beijo pra Julie. Hoje é aniversário da minha pequena. Julie, eu sou sua fã, Julie. Eu sou apaixonada pelo seu ministério. Jesus. Beijo, meu amor. Hoje é o dia que Deus me abençoou com essa criança linda. Tudo para mim, minha família. É algo que o Senhor confiou nas minhas mãos, Andréia. E eu falo que o ministério de ser mãe, para mim, é um ministério. É um ministério. É um desafio, porém, é muito gratificante. Sim. Você criar filhos na obra do Senhor hoje em dia
com visão nas coisas de Deus não é fácil, né? É um Não. mundo tão atrativo, cheio de coisas que eles almejam, aquela loucura, Nossa! né? Nós Os vivemos, laços do passarinheiro. mas ele ter a visão do certo e do errado e consciência. Para mim, meu filho do Gabriel Samuel é tudo para mim. Minha família é E eles aprenderem a ouvir, né? a ouvir. Ouvir. São dois. Porque o que tem o maior problema hoje desses adolescentes, da juventude, é que eles têm uma ânsia tão grande, né? E a gente já foi também, né, Andressa? Nós tivemos o mesmo processo. Nós passamos pelos mesmos processos. Só que quando a gente está dentro do reino dos céus, criar nossos filhos, é uma responsabilidade um pouco maior, porque tem a marca de Cristo na vida deles, né? Exatamente. Eles vão fazer escolhas, eles têm caminhos, eles vão fazer escolhas, mas essas escolhas, com a semente que a gente vai plantar, né? Porque por mais que o caminho às vezes dê uma escapada, a semente estando lá dentro, ela vai germinar. E tem o tempo de Deus para todas as coisas, porque eu digo assim, o nosso sonho, o nosso desejo é que nunca saia da presença do Senhor. Mas se um dia acontecer, nós temos uma promessa: crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E eu acredito muito nisso. Muito Sei nisso. demais também. Muito nisso. E aí, a gente estava falando de filhos, né? Eu tenho a Júlia e o Aniversário Luigi. da Julie? Hoje é É aniversário da aniversário da Julie. Ô, Julie, feliz aniversário, meu amor. Hoje é 20 anos. Ô, beijo. 20 anos. E te ama muito, né? Você sabe que ela tem uma admiração, um amor por você muito grande. Você tá no coração da família, bonita. Não tem como escapar. E aí, nós precisamos, assim, a gente vai plantando as nossas sementes, né? E aí a gente tava falando, né? Eu tenho a Júlia e tenho o Luigi. O Luigi vai fazer 17, a Júlia tá com 20. Você tem o Gabriel com 20 e o Samuel com 16. Isso. E aí a gente vê que eles têm personalidades totalmente diferentes. Não que eles não amem ao Senhor, não que eles... Mas são diferentes. A essência é diferente. E aí estava falando da Júlia, do ministério da Júlia. E aí eu vejo o ministério de Samuel de uma maneira tão especial também. Sabe assim? Não que o Gabriel e o Luigi não tenham, eles têm. Mas tudo tem um tempo para Deus. E aí a gente vê essa expectativa, né? Porque assim, já manifestando no Samuel, com a palavra, né? Com Deus usando a vida dele, alcançando outro adolescente. Um beijo pra pastora Milene. Linda. Amada por nós, linda. Linda. Eu tive a oportunidade de ver ela no braço. Tirei uma foto linda com ela. Eu a última vez vi de longe, não deu pra ver de pertinho. Eu com essa máscara, aquela máscara horrorosa lá, né, Mi? Mas tiramos uma foto maravilhosa. Eu postei aqui no meu Insta. Realmente minha vida. Quando eu cheguei na minha de Madureira, a recepção que eu recebi do pastor Eliel foi que mudou a minha vida. O amor. Você não. Coração. Meu Jesus, você não é a única que fala isso pra mim. Você não é a única. O pastor Eliel e a pastora Milene deixou marcas, né? Deixou marcas onde eles passaram. Os amigos do coração, que nós amamos demais, nos espelhamos e como pastores, como casal, é bênção de Deus, bênção de Deus. Glórias a Deus. Quem pode ter na vida, só um pouquinho. Glória. Como que a gente fala, né? Quem escuta a gente falando não conhece a nossa gíria crentez? Eita glória! Eita glória! Jesus lindo, maravilhoso. Responsabilidade nada, é dom que Deus te deu, dom que Deus deu pro pastor Eliel. Maravilhoso, maravilhoso. Fazer com amor. E em tudo isso que a gente foi falando da nail designer, que é essa mulher empreendedora que todo mundo ama, porque as clientes não querem deixar. Viu?
não é só uma nail design, é uma mulher que está abençoando suas mãos, viu? Porque é debaixo de oração. E aí, de repente, olha como é que é interessante isso. Eu gosto muito de falar sobre isso, sabe, Dri? O ministério, quando vem do trono de Deus, ele tem o tempo de Deus e ele chega de uma maneira sobrenatural, né? Porque a pessoa não precisa ficar batendo em porta, nem querendo oportunidade. Vem do trono. E aí, de repente, Deus te abriu uma porta. Você com o pastor Zambim, também que eu tenho uma admiração muito grande por ele, por postura, uma postura séria, uma postura de um homem que busca a palavra de Deus, que está fazendo uma diferença dentro desse período que a gente está vivendo, de pessoas que às vezes não estão tendo compromisso com a palavra e que infelizmente nós somos um espelho para o mundo, né? E aí Deus abriu essa porta, Deus abriu esse ministério. Você não esperava, que eu sei que você foi pega de surpresa no braço. De repente chega lá, uia! Eita glória! Ai, bem-vinda, Tassi, querida. Deus te abençoe. E aí, Deus abriu aquela porta para vocês e foi tudo muito rápido, porque era uma igreja menor. E em pouco tempo, o templo tá maior. E eu, quando eu estive lá, eu falei para você, aquilo ali ainda, olha, vai ter dias que eu vou chegar muito rápido e que vai estar totalmente diferente. Porque a gente sabe que quando a gente ama o reino de Deus, você já está vindo com uma questão de empreendedorismo secular. Imagina para a obra. Não tem como segurar uma coisa dessa, não é verdade? Não tem não, André. Nós assumimos a igreja em 9 de fevereiro. E ali, pouco de um mês, fechou tudo pelo coronavírus, né? Jesus! E a gente, foi um desafio muito grande, tem sido um desafio muito grande, mas nós temos se lançado, né, na obra do Senhor e deixado ser conduzido pelo Espírito Santo, né? Porque por Ele e para Ele são todas as coisas, então melhor ser conduzido pelo seu Espírito, né, do que por nós mesmos. E as igrejas se fecharem, porém nós não fechamos lá. Nós entendíamos assim, que nós éramos recém-chegados naquele lugar, né, ocupando um local de um pastor que já estava ali e saiu para um outro trabalho, né? Deus enviou ele para outro trabalho. E nós não podíamos fechar as portas da igreja. Então nós permanecemos a igreja com as portas abertas todos os dias de culto, com oração. Glórias a Deus. Com cuidado, com muito cuidado, obedecendo todas as normas de segurança, a gente foi retomando os cultos. Porque eu entendo que o congregar, o cultuar, Andréia, ele é imprescindível para a vida do cristão. Muito. Nós podemos fazer isso na nossa casa, nós podemos. Mas a palavra diz que as ordenanças são liberadas lá na casa dele, na casa do Pai. Então, temos que estar na casa do Pai. E assim nós ficamos. É uma igreja pequena, porém Deus nos deu visão, né? Não é pequena, não. Não é pequena, não. E nós estávamos no templo antigo e Deus começou a falar ao nosso coração. Eu creio que Deus tinha falado aos demais pastores. Mas Deus, como você mesmo falou, tem um tempo determinado. Daí colocou 2 ousados lá para, num tempo de pandemia, mudar a igreja de lugar. Isso que surpreende, sabe? A fé, o mover da fé. Nós fomos para um templo 5 vezes maiores, nós estamos hoje. Infelizmente eu não tive oportunidade, porque eu gostaria de ter conhecido o outro templo. Mas você vai aí, vou te mostrar foto. Porque assim, como que, é aquilo que a gente estava falando, né? Os processos, ele faz o crescimento da fé, né? Porque as pessoas acham que a fé é algo que fez assim e apareceu. Não é. Não. A fé é uma construção.
E aí, de repente, vocês foram lá, passaram na porta e viram aquele barracão? Nós vimos, não, a gente já tinha sondado por a igreja ser um local muito estreito, muito pequeno. A gente começou a se preocupar até pela questão, né, do momento que a gente estava vivendo, Segurança. De segurança. E já chegamos naquele bairro com visão, nós chegamos naquele bairro já com visão de crescimento na obra. Você pegar uma obra fácil, com uma estrada, com banda, com tudo funcionando, isso é uma bênção de Deus. Tem um pastor que não vai gostar disso. Mas você olhar e ver a perspectiva da obra crescer, Andréia, é difícil, mas é você sentir que você está fazendo algo para o reino do Senhor, né? É você achar o seu lugar no reino. Nós somos chamados para chamar, né? Nós somos chamados para chamar, não somos chamados só para conduzir. Sim. E nós começamos a procurar naquele bairro, é um bairro mais carente, um outro salão. E achamos uma imensa dificuldade, porque um local que não tem salões para alugar, foi um aluguel muito alto. E só continuamos orando, buscando a Deus e confiando no Senhor. Quando um dia uma ovelha nos ligou e falou para o pastor Henrique: pastor, sabe tal salão onde ficava tal igreja? Aí meu marido falou: gente, já tinha sondado, né, a terra? Já tinha sondado a terra. Gostei, pastor, ele vai devolver o salão. Aí nós pegamos, tentamos entrar em contato, fomos para lá, fomos para cá, localizamos a imobiliária. E fomos ver esse salão. E era de uma determinada denominação que eles não mudaram mesmo, eles fecharam o salão ali, né? Permaneceram só com a igreja que tinha no centro. E no dia que nós chegamos lá, Andréia, não sei se eu cheguei a comentar isso com você, estava um pedreiro lá, uma equipe dessa igreja desmontando, eles tinham acabado de desmontar o púlpito da igreja. Jesus. Quando nós chegamos, aquilo doeu no coração, o púlpito Ai, inteirinho Deus. Com certeza. Meu Deus falou: meu Deus, desmontaram o púlpito. A igreja nem era dele ainda. Ai, aquele aperto, né? Virou e o pedreiro se apresentou: eu sou fulano de tal, eu sou membro da igreja tal. E daí o pastor Henrique falou: mas desmontou o púlpito, irmão, né? Ele falou assim: eu sou o que desmonta o púlpito. E meu esposo olhou para ele e falou: eu sou o que edifica. Oh, glória! Ei, Jesus! E ali, Deus se manifestou na hora, o irmão olhou e falou: estou sentindo a presença de Deus, e o meu esposo Jesus. falou: e a presença jamais vai sair daqui. Meu Deus. E assim foi. Aí eu tenho um marido muito ousado, viu, André? Sim! Deus na mão do Senhor. Um beijo para a doutora Marli Travellini. O aluguel é tanto. Ele pegou e propôs, ele falou: eu vou mandar uma proposta de Deus assim. Se Deus tiver esse negócio. E fizemos, Andréia. E a proposta foi além daquilo que nós pedimos quando veio a resposta. Jesus. Nós propomos metade do valor por 6 meses, depois voltava o valor normal. E o dono do prédio veio e falou assim: não, nós vamos fazer metade do valor e após 6 meses vai subir só um pouquinho, que é para colocar o seguro do prédio. Santo Deus. E nós pagamos metade do que a outra igreja pagava, porque Deus está no negócio, na obra em nome de Jesus. Com certeza. Esse dia eu falei para você: nós vivemos uma geração que crê só no que os olhos veem, Andréia. Sim, por isso você está aqui hoje. E eu estou aqui porque eu creio. Nós temos que ter os nossos olhos alinhados a Cristo. Sim. Nossos olhos, nós estamos alinhados a Cristo. Não são mais os nossos olhos, mas é os olhos do Santo Espírito que nos guia. Sim, Deus maravilhoso, então, Deus maravilhoso. Eu creio esse Deus é maravilhoso. Está muito em breve chegando aí.
Que é uma Ai, geração filha. que se alinha ao Espírito a Cristo. E eu falo uma coisa pra você. Eu cheguei lá naquele dia que eu fui pregar na tarde da bênção e que coisa linda, né? Porque você chegou pra mim no dia da minha consagração lá da igreja e você falou assim: olha, eu vou dar o teu telefone pra minha diaconisa porque ela tem que agendar. Ó, um beijo pra doutora Marli e outro beijo pra Toquinho que acabou de entrar. Ai, minha amiga do coração. A Toco linda. É, a Elisângela, maravilhosa. E aí, coisas de Deus, né? Porque você vê que eu não te pedi, né? Eu não te pedi. E aí o Senhor tocou no seu coração, aí aquele dia da minha consagração foi um presente, porque eu falei, meu Deus! Aí confesso pra você que eu fiquei ansiosa, porque eu ficava esperando, né? Quando será que ela vai ligar? Quando será que ela vai chamar, né? E aí chamou a Vanusa, que é um presente de Deus na minha vida. Eu ganhei um presente, uma amiga maravilhosa, uma intercessora, que Deus colocou também na tua vida, Amém. ali para dar aquele alicerce, né? Porque todo ministério tem que ter uma base, né? Ela e o esposo dela. E aí, eu cheguei lá na igreja, olha lá, pais amadinhas, beijo, amor. Aí eu cheguei lá na sua igreja e a gente estava vendo que assim, o barracão acabou de ser montado, né? Vocês estão colocando as cadeiras, montou o púlpito. Mas Deus me mostrava tudo pronto. Deus me mostrava a cobertura feita, a porta de vidro, os ar-condicionados, sabe, o ambiente todo climatizado. Deus me mostrava porque, assim, a gente quando vê a mão do Senhor, onde que Ele coloca, há uma excelência, né? A mão de Deus traz uma excelência. Paz Senhor, André Bandeira, o vereador está aqui nos prestigiando. Seja bem-vindo. E aí, a Joane, ai Deus do céu, Jane Macedo, paz do Senhor. Jane Macedo de Pernambuco, uma irmã amada, querida. O irmão dela é pastor da Madureira, debaixo do nosso pastor, também, só que lá em São Paulo. Olha, bênção de Deus. Deus vai alinhando, né? E aí, eu entreguei a palavra aquele dia, e no final, quando a gente estava se despedindo, você falou disso, isso ficou no meu coração. A questão da visão profética. Visão profética é uma coisa muito séria. Mariane, beijo, te amo. Deus te abençoe. Mariane tem sido bênção na vida dos meus filhos. Mariane, viu? Ai, demais. Demais, 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 demais. E daí, eu fiquei com isso no meu coração. Meu Jesus, é aquela história que a gente estava falando, né? Quando a gente admira a pessoa, a gente vê as virtudes de Deus na vida dessa pessoa. E aí você me fala, aquilo ficou no meu coração. Eu precisava que você falasse. E aí eu tomei a liberdade de pegar Ezequiel 37, olha só. Porque você falou de visão profética, e claro que todo mundo vai falar de Ezequiel 37, mas foi de uma forma tão diferente que Deus me mostrou, sabe? E aí eu falei assim, eu quero dividir com a Andressa no dia da live essa palavra. Porque em Ezequiel 37, Deus vai falar para ele, dar uma visão de um vale de ossos secos. E você sabe uma coisa que tem me angustiado muito nesses dias, mas muito, 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 é que as pessoas estão na igreja, elas estão felizes, sabe? Elas estão contentes, elas participam, tem um congresso, estão felizes, ai, procura melhor roupa, faz o cabelo, sabe? Tem prazer de estar lá, de estar servindo, né? A diaconia está lá, apóstolos, os presbíteros, os evangelistas, os pastores. Mas uma coisa que me preocupa demais nesses últimos dias é que as pessoas elas estão com pouca crença no sobrenatural. E nós, ai, glórias a Deus, Carolina Minharo, paz do Senhor, só mulheres de Deus maravilhosas, oh glória. Márcio Pereira, seja bem-vindo. E a pessoa está na igreja, ela vive a igreja, ela ama a Deus, mas ela não está conseguindo acreditar no sobrenatural.
Porque o nosso Deus, ele não é do natural. O nosso Deus, ele é de sobrenatural. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, o mesmo Deus que tirou Lázaro da cova, o mesmo Deus que tirou Daniel, que botou lá, estava lá naquela cova, os leões não encostaram nele. É o mesmo Deus. Não é outro Deus, é o mesmo Deus. É o Deus que a gente... Ele é imutável. Deus é imutável, ele não muda jamais. Não. E aí, olhando para o Vale de Ossos Secos, muitas pessoas olham para esse Vale de Ossos Secos como se fossem mortos literais. Mas Deus revela na palavra que aquela multidão de ossos eram de vivos mortos. Que é o pior. Porque a pior coisa da nossa vida é quando nós estamos... Ah lá, a pandemia ensinou a viver o sobrenatural todos os dias. Glórias a Deus e milênio. Pastor. Mas ainda há necessidade de dar esse grito, sabe, para a igreja. Um grito que as pessoas ainda acreditem que o mar vai abrir. Ele abre. Através da palavra. E quando você falou da palavra profética, isso mexeu com os meus alicerces, sabe? Por quê? Porque nós vivemos situações em nossas vidas, que quebram os nossos sonhos, que tentam destruir a alegria de Deus em nós. E aí, de repente, vem esse avivamento. Todo mundo fala de avivamento. Mas o verdadeiro avivamento, ele começa de dentro para fora. E essa situação de Israel, os mortos espirituais, isso mesmo. Hoje temos que perguntar, isso mesmo, oh glória! Meninas lindas! E aí, voltar a entender o que é dependência. Você sabe do que aconteceu comigo esse ano. Eu ainda não tive a oportunidade de dar esse testemunho público, sabe? Porque eu posso dizer, Andressa, que eu sempre vivi do melhor de Deus, no meio do caos. Eu vivi situações na minha vida de total desespero e de repente... Mas você chega a um ponto que você fala assim, Deus fez tanto por mim que você não acredita que de repente o seu chão vai sumir de novo. E nós estamos tanto tempo preparados, né, para atacar o inimigo, porque o inimigo vem contra nossos sonhos, o inimigo vem contra a nossa vida, e palavras negativas, e pessoas que desejam mal, e muitas vezes até executam o mal. Carolina, Deus está levantando Ezequiel. Oh, glória! Glória a Deus. E aí... que a gente não consegue entender quando é Deus que dá bastas em nossa vida, em algumas situações da nossa vida. Deus permite que os nossos sonhos se realizem. Deus permite que a nossa estima cresça. Porque quando ele fala amar a Deus sobre todas as coisas, amar a teu próximo como a ti mesmo, a gente tem que entender o que é nos amar. Então Deus, ele acarinha o nosso ego. Ele faz esse carinho no nosso ego. Mas quando ele chega a hora e ele diz assim, agora filha, agora eu vou pôr a minha mão. E as pessoas não entendem que quando Deus põe a mão dói. Porque ele vai mexer com alicerces, com estruturas que estavam tão boas para nós, tão confortáveis, tão assim... que a gente não consegue imaginar na nossa concepção. O humano querer estar no conforto, né? Ele é mais fácil ele se acostumar com a situação confortável. Porque a gente acredita que Deus está na nossa vida quando tudo está dando certo. Exatamente. Tudo está dando certo, tudo está perfeito. Sabe, você... Andréia, eu falo que é ao contrário, né? Quando a vida do crente tá, eu falo que tá aquele marasmo, se preocupa. Porque não é assim, não. Não. Só que quando ele vem com o vento, o vento quando ele passa é de uma maneira que ele vai arrancando tudo pela frente.
E aí você pode pedir oração, você pode falar com o crente mais reteteco, o pastor mais abençoado, ora para essa situação mudar, que não vai mudar. Porque a mão dele vai encostar, porque a mudança vai vir do trono. Não é uma mudança natural. Aí a gente está falando do sobrenatural. Das coisas que a gente não consegue com a nossa mente entender. Que a gente precisa estar alinhado os nossos sonhos com os sonhos dele, sabe? Porque às vezes a gente busca Deus, Andréia. Aí a gente vai orar, a gente vai jejuar, a gente vai no monte, quem gosta de ir pro monte, a gente vai. Eu amo turismo no monte. A grande maioria das vezes nós buscamos mudar a Deus. Mas a palavra de Deus ela é imutável, não muda. Tudo isso nós devemos fazer para nos mudar, para entender o que Deus quer de nós. Né? Eu falo que quando o Senhor começou a ministrar no meu coração sobre a visão profética, você ter uma visão profética, é você ter uma visão daquilo que está fora de visão. Não tem existência. Não se pega, né? Você colocar aquela palavrinha tão pequenininha, fé em ação. É você crer nela, né? Que a palavra diz que os olhos não viram. E você só consegue ter uma visão profética alinhada a Cristo, né? Ao olhar de Cristo, aquilo que Cristo quer de nós. Que nós temos que encontrar o nosso lugar no reino. Sim. Cada um de nós temos um lugar específico no reino dos céus, né? Nós vivemos uma geração que não consegue mais identificar Cristo falar. Uma anotação. Ouve, André, ouve a palavra, mas não escuta a palavra. Conhece, mas não estabelece intimidade, André. E a gente está alinhado a Cristo, para que a gente possa entender o que Cristo quer de nós, nos mostrar, nós temos que ouvir e reconhecer a palavra de Deus. Ouvir e reconhecer o Espírito Santo de Deus movendo em nosso meio. Quando você falou da igreja, é a visão que eu tenho, desde o primeiro dia que eu entrei lá, sem púlpito, tudo quebrada, mas é a visão que eu tenho. Porque eu tenho vivido buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Essas demais coisas não é o que eu quero, André, é o que eu preciso. Muitas das vezes nós buscamos o que a gente quer e não o que a gente precisa. Mas Cristo, Ele nos entrega o que nós precisamos. Para que nós a gente não saia da sua dependência. Hoje eu sei, hoje literalmente eu entendo o que é dependência, pastor. Porque assim, ó, ai, Amanda entrou, beijo linda, Claudinha, Cláudia Rodrigues. A Cláudia Rodrigues é da Vitória, que um dia ela também vai estar aqui na Super Lives, que é a Vitória Vestidos de Festas, da Riachuelo. Todo mundo já alugou o vestido dela. Os vestidos lindos, maravilhosos. Pri, não consigo entender o finalzinho. Prigozes, dá um oizinho pra gente saber. Isabelinha Zanco. Pri, amo você, Priscila. A Priscila Andréia. Eu quero deixar aqui um clamor. A Priscila é a mãe do João Vinícius. Eu não sei se você já deve ter visto no meu Instagram. A Priscila está num grande desafio. Mas, Pri, a vitória já é sua. Deus tem propósito nessa situação. Amém. Glória a Deus. Mais. O João Vinícius está fazendo tratamento para leucemia, Andréia. O João Vinícius em suas orações, porque Deus tem uma grande obra nessa família, viu? Glórias a Deus. Nós estamos aqui, Andréia. Pri, glórias a Deus. Glórias a Deus. Nós estamos alinhando o nosso Amém. A Pri, foi ela que um dia conversou comigo na cozinha, lá com a irmã Lourdes, que ele estava com dor no estômago? Eu acho que não, era de Santa Terezinha, Pri. Ah, não, mas então não. Já é um garoto de 9 anos. Entendi.
É aí que eu falo, viu, Pri? Se você ouvir um pouco eu falar, a visão profética é isso, Priscila. É crer no propósito. Deus Tá? lindo. O que seus olhos vão alcançar, os olhos de Cristo com certeza já alcançam. Com certeza absoluta. A mão do Senhor, ela tem o prazer de estar sobre nós, né? A sombra do Onipotente, ele tem o prazer. O que acontece conosco? Porque essa mão nunca sai daqui, né? O problema é que muitas vezes nós é que saímos, né? A mão, ela tá aqui, ó, ele não sai, ele não tira. A palavra dele, como você diz, é imutável, ele não modifica, ele não muda nada. E quando ele lança... Como você quando disse, ele lança... O vento, quando ele vem, ele traz o medo, ele traz a contenda, ele traz né, aquela situação toda. Mas ele traz algo muito interessante, ele traz a limpeza. É verdade. É a grande verdade. As folhas caem, né? Chacoalha as árvores, tudo que pode cair. Então ele traz limpeza, ele traz de novo. E mesmo que fica aquele toco, né, Dri? Aquele toco que parece estar seco, né? Exato, é aprender a enxergar. E o que foi mais, assim, apaixonante pra mim, porque foi tudo muito rápido, as coisas que aconteceram comigo. Final de fevereiro, começo de março, meu chão sumiu, né? E daí, a gente vê a manifestação do amor de Deus através da igreja. Quando você fala da importância da igreja, eu tenho isso gravado dentro de mim, do meu sangue, da minha vida. Porque Deus me fez ter uma coisa, sabe, Andressa? Que é aquela... Não sei se você já ouviu falar da memória do elefante. Ele tirou a parte ruim do elefante, né? Que o elefante também não esquece das coisas ruins. E Deus está fazendo essa lavagem. Mas a memória do elefante é tão linda, porque uma vez que você faz algo para ele, aquilo memoriza e nunca esquece. Então, Deus começou a trabalhar em mim através do corpo. Com palavras, com atitudes, com ações que vieram para minha família, para minha casa. Um acolhimento que só o Senhor é Deus. E os irmãos que estão envolvidos nisso sabem o que eu vivi. E no começo disso tudo, entrou aquele desespero, veio a pandemia, veio aquela coisa toda. E é interessante isso, né? Porque nos identifica a entender que não somos super-homens nem super-mulheres. Que nós temos uma fé, e é aí que a gente vai cada vez mais entender o que é dependência do Senhor. E aí o que é mais interessante é que quando você fala assim, não vai te faltar farinha na panela nem azeite na botija, é literal. Ele não deixa, ele não deixa. Ele é tão detalhista que ele manda a goiabada que você gosta, ele manda a bolacha rosquinha de coco. A bolacha rosquinha de coco. Ou a marca do café que você gosta. Olha só que coisa louca. Não é simplesmente assim, ai não, Deus está mantendo, Deus está cuidando. Não, Deus manda um sobrenatural. E a gente entende o que é dependência. E você vai falando sobre palavra profética? Sim. Meu amor, seja bem-vindo. Ariane. Ai, linda. Bem-vinda. Essa é um rosto também, viu, Andréia? Ai, olha. Eu quero ter o prazer de ver, hein? Coisa linda do céu. Quem sabe, né? Deus não vai abrir também umas portas, uns seminários lá no paraíso, hein? Em nome de Jesus. Em nome de São Jesus. Vai ser celeiro de profeta. Uma coisa boa, Deus. Glória a Deus que nós temos celeiro na sede, né? Nós temos celeiro no campo, não só na sede, no campo. Celeiro de homens e mulheres, guerreiros, que tem prazer de levar a palavra, né? Isso que é mais gostoso. Ontem, eu recebi o convite da missionária Cleide, eu fui acompanhar ela. Meu Deus, porque a gente precisa ser edificado, né? Que palavra linda, oração de Ana. Meu Deus. Olha, mexeu com os alicerces, né? Porque é outra visão profética, né? Mas aí que tá a história.
voltando para essa questão. A visão profética também, ela nasce no meio do lagar, né? Quando você está lá sendo estrucado, esmagado, quando tira tudo, que você, aí que você entende que assim, eu só tenho Deus, eu não tenho mais nada. Aí você olha para o nada e você fala, ele é comigo. Ele é comigo. Dependência total, né, André? É dependência total de Deus. Dependência total. Ontem, pela madrugada, era umas 4 horas da manhã, eu acordei, né, e fui orar. Senti que era o Espírito Santo mesmo que estava me acordando para orar. Eu orei, busquei a palavra e o Senhor ministrou assim. Fica aí em Provérbios 3, 5. Vamos Confia no nós. Senhor. Provérbios 3, 5. Cheguei, pode falar. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Eita glória! Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não Amém. sejam sábios os teus olhos. Amém. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Oh, E eu glória. meditando ao Senhor nesses versículos, eu falei, Senhor, mas como confiar no Senhor plenamente? Uhum. O Espírito Santo ministrou no meu coração como um cego. Como? Um cego. Um cego. Um cego, entendi. Ele cega Paulo, né? Ele cega Paulo para poder Paulo enxergar, né? Eu Paulo questionei novamente. Eu falei, mas como um cego? Ele falou, o cego, ele tem que ter um bom condutor para conduzir. Ou é um cão treinado, ou é uma pessoa. Porque tem pessoas que pegam o cego pelo braço, né? Outros pegam o cego pela mão. Mas a forma certa de conduzir o cego é você pôr a mão do cego sobre o seu ombro. E conforme você vai andando, você vai falando. Tem um degrau, tem uma porta. Meu Deus. E assim é confiar no Senhor. Deus, lindo. Assim é confiar no Senhor. Você não precisa enxergar aquilo que o Senhor enxerga para você. Não. Você não precisa que seus olhos alcancem aquilo que o Senhor já alcançou para você. Sim, sim. Deus é maravilhoso, né? Nós estamos vivendo uma geração que muitas vezes está na igreja, fala o que costuma. A igreja hoje está muito cheia de seguidor, Andréia. E Cristo não quer seguidor, ele quer discípulos. Verdade. Verdade. Porque discípulos vai gerar discípulos, vai trazer discípulos, vai coordenar ser discípulos e não seguidor. Muitas pessoas no tempo de Jesus seguiam os milagres de Jesus. A pastora Carolina falou isso na segunda-feira e ficou no meu coração. Por curiosidade, eles queriam ver Jesus operar o milagre. Mas poucos queriam estar presenciando os milagres de Jesus, né? Era muito pouco que iam presenciar. E eu vou falar para você sabe o quê? Oi? Pode falar. Eu vou falar para você. Você sabe onde que já tinha profecia disso? Em Ezequiel 33:30. Quando ele fala, filho do homem, esse povo vem até ti como quem ouve uma canção de amor, mas o coração deles está longe. Exatamente. E foi exatamente isso que aconteceu com Jesus, né? Eles vinham até Jesus, era maravilhoso ver a manifestação dos milagres de Jesus, mas eles queriam continuar vivendo a vida deles, da forma... Sem arrependimento, sem verdadeira conversão, a gente não consegue. E também tem outra questão, né? Para Deus manifestar o poder dele em nossas vidas, a gente precisa aprender a ouvir, né? Exatamente. Ele fala que a fé vem pelo ouvido, né? Caim não ouviu. Ele falou com Caim, Caim não ouviu. Nós falamos sobre a visão, mas na verdade são ouvidos proféticos. Você tinha falado isso pra mim. Profética. Você falou isso pra mim? E olhos proféticos. A minha ideia tem que edificar. Eu trabalhava para uma família, eu fazia unha, uma família onde eu tinha que manter uma descrição muito grande naquele local onde eu trabalhava. Eu fazia a unha da família toda. E quando eu estava indo, sempre que eu estava indo para o caminho, eu ia orando. E eu falava, Senhor, eu estou indo lá trabalhar.
fecha meus lábios, cerra os meus lábios, É, Deus. cerra os meus olhos daquilo que eu não preciso ver, nem ouvir e nem falar. Nós temos que ter sabedoria em todas as coisas que a gente faz quando a gente é um cristão, não só É porque os cristãos vejam. O nosso testemunho tem que falar primeiro que a nossa palavra. Tudo. Hoje você é espelho de Cristo, né? E da mesma forma que rejeitam Jesus, nos rejeitam. Exatamente. Então você imagina que eu vejo muito assim, eu já passei por esse processo dessa ansiedade de querer falar muito da palavra. Sabe, às vezes a pessoa encostar perto da gente, a gente falar. Aí um dia o Espírito Santo falou assim pra mim, não, é a tua postura, é a tua atitude. Quando você começou a falar dos nossos pastores, eu vou te falar o que aconteceu comigo. Quando eu entrei na igreja, 2 pessoas falaram do pastor John pra mim. E eu achei tão interessante isso. Nossa, entrou um besouro. Deus santo. Eu achei interessante isso. Uma pessoa falou assim pra mim, ai de quem falar do meu pastor. Eu viro bicho. E é interessante isso, né? Uma pessoa ter orgulho de falar assim do seu pastor. E a outra questão, foi a outra pessoa que falou assim, eu amo o meu pastor porque ele tem horário para começar e ele tem horário para terminar. E aí, eu comecei, quando eu vou para o culto, eu gosto muito de anotar a pregação. É um hábito meu, porque eu tenho uma memória escrita. Tem pessoas que têm memória visão, outras auditivas, a minha é muito escrita, eu escrevo muito. É a Bíblia. Tá glória. Eu escrevo muito. Então, assim, o pastor tá pregando e eu tô fazendo as minhas anotações. Ele tá pregando, fazendo minhas anotações. Aí um dia o Senhor falou assim pra mim, guarda o que ele tá falando, porque quando ele fala é profético. E aí, quando ele fala assim, Deus tem vitória na tua vida, Deus tem vitória na tua vida. Aí hoje eu falo, recebo. Eu recebo. Porque a gente tem principalmente eu, tinha muita dificuldade de receber essa palavra, Deus tem vitória na tua vida. Eu não conseguia entender dessa forma. Eu conseguia entender que a vitória vinha no meu caminhar apenas com Deus, mas eu não conseguia entender essa palavra profética que era para eu receber. E hoje Deus tem ministrado dentro de mim. Ele está abrindo a boca, ele está dizendo, Deus tem vitória na tua vida, e eu falo, eu recebo. Eu recebo. E todas as vezes que ele tem falado, eu tenho anotado, eu tive casos de cliente que eu falei assim, sabe uma situação? Peraí, eu tenho uma palavra, eu abri a pregação do nosso pastor, entreguei, e a pessoa não é da nossa igreja, e a pessoa ficou tão feliz, ela falou assim, nossa, essa palavra veio para mim. Né? Estruturou a minha vida naquele momento. E a nossa pastora é a postura dela, a postura centrada, sabe? Essa postura de uma mulher que ela entendeu o papel dela dentro do reino dos céus. E me edifica muito quando ela abre a boca. A palavra é essa, edificação. E ela traz isso para o corpo. E aí eu vou falar para você o que eu te disse naquele dia. Que eu acredito que o ministério pastoral, Jesus é o cabeça, o pastor é a cabeça da igreja, abaixo de Cristo. E ele tem a esposa que caminha do lado dele. O pastor, marido da pastora, a pastora, ela traz para a igreja essa centralidade, sabe? E o pastor traz para a igreja o respeito, a base. Isso é profético. Entende? E por conta dessa receita, às vezes está meio bagunçada, porque eu acho que para Deus ele faz conforme ele quer e a necessidade do reino dele. Para minha vida, eu não admitiria eu ser uma pastora sem meu marido ser pastor. Porque para mim tem que estar os dois juntos. É um corpo. Porque tá lá escrito, né? Quando fala assim, Jesus, ele tem o casamento como o homem ama sua esposa, a esposa respeita seu marido, e fala, grande esse mistério em Cristo com a sua igreja. Então, o ministério pastoral representa o amor de Cristo
pela igreja. Porque você ama vidas. Vidas. E a gente estava falando outro dia de uma coisa que é mais séria ainda, né, Andressa? Pastorear ovelhas não é uma coisa fácil, porque ovelha fede, né? Vamos falar assim, não estou falando de pessoas, estou falando assim, vai para um rebanho no campo, ali no rebanho, é fedorento você lidar com ovelha. O pastor chega lá daquele rebanho, mesmo que ele tome banho, o cheiro fica nele. Passando isso para vidas, a gente vem do mundo cheio de cheiros, de essências. E lidar com pessoas, com problemas, tem que ter amor. Só que não é um amor natural. É um amor sobrenatural, um amor de Cristo. Porque assim, ó, uma coisa é a ovelha ligar hoje pra você e falar assim, ora por mim, porque eu não tô bem. Aí você fala, glória a Deus, ó, vou orar. Aí liga na terceira vez, pelo mesmo problema. Liga na quarta, pelo mesmo problema. Se você não tiver Cristo, você não vai entender. Por que ela não está tendo a visão? Eu já entreguei. A bênção está na mão dela. A bênção já foi entregue na mão dela. Mas é aí aquilo que você estava falando. O processo da cegueira ser arrancada. De você colocar a mão no ombro e caminhar com essa pessoa até que chegue o tempo dessa pessoa ter a maturidade de entender. Isso se chama amor. 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 E muitos desistem no meio do caminho, né? Uhum. Nós começamos assim, os primeiros desafios foram surgindo e um dia o pastor Zimbick falou para mim assim, meu esposo, e agora? Eu falei, amar. Amar. Eu falei, isso a gente sabe fazer bem, glória a Deus, graças a Deus, é amar. Então vamos amar. Eu passei por uma experiência com uma ovelhinha agora, nos meses dessa pandemia, e com um problema particular, né, conjugal, e aquele problema persistiu 1, 2, 3 vezes. E eu falava, Senhor, como é que eu vou conduzir isso? Porque já ultrapassou o limite do amor, né? Eu chamei ela e falei, filho, eu vou ensinar você a descobrir, filha, de quem você é. Eita, glória! Falei, filha, presta atenção que hoje você vai descobrir quem é você. Você é filha do Rei dos Reis. Deus. Falei, você é filha do Senhor dos Senhores. Você Deus. acha que permitiu uma filha dele ser tratada de qualquer maneira? Não, amada. Você é princesa. Você tem que ser tratada. Eu não sei que me trate menos que princesa. E eu acho bonitinho, porque Deus deu essa libertação e ela está vivendo uma outra fase de findar isso, né? E domingo ela veio até mim e falou, pastora, eu sou filha do rei. Eita, glória! Porque eu descobri que eu sou princesa. E aquilo alegrou tanto meu coração, porque eu liberei sobre a vida dela algo tão simples, mas que impactou a vida dela de uma forma, André. Sim. Pelo amor de Deus por nós, as coisas que vêm do céu têm que nos impactar. Por menor que seja, mas tem que nos impactar. Sim. Tem que passar por nós e deixar alguma marca, alguma coisa. Foi sinal que Cristo teve ali, né? Eu falo que a gente está vivendo uma geração que vai indo muito para a igreja atrás de promessas. De promessas materiais, de promessas, é carro, é casa, Falei, senhora, que parece que Jesus virou chaveiro, engenheiro, e ele não era salvador. Gênio, né? Então, isso vai ficar para uma outra vez, mas o que é isso? Isso é fruto, o Senhor dá isso, entrega isso, o Senhor entrega. Mas isso aí é fruto de semeadura. Então, nós vivemos uma geração que vai para a igreja esperando que um profeta venha e se... Não. Cristo prometeu a salvação. É o primeiro passo. É o primeiro passo. Nos prometeu estar conosco em todos os momentos do nosso caminho, na nossa caminhada. Deixa eu só falar para você. Dalete acabou de entrar. Beijo, preciosa. Que te amamos. Amamos você. Muito, muito, muito.
E é verdade, a salvação vem em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Então, nós temos uma geração de crentes dentro da igreja esperando algo que Deus só vai te entregar se você fizer a sua parte, André. Essas promessas são, a palavra nos liberam essas promessas, mas a nossa vida não pode estar firmada e nem fundada nela. Nós vamos até Cristo pela salvação. É o que ele diz, né? Ele diz, né? Minhas ovelhas me reconhecem pela minha voz. E quando você vai atraída por essa voz, você tem que cada vez mais caminhar com ele. Aqui, Andressa, quando será a próxima live? Eu falei para ela hoje à tarde, Lili, olha pra mim, porque é a minha primeira live e eu tô tão nervosa. Mas vai dar tudo certo. Não, nervosa fiquei eu, né? Nervosa fiquei eu, né? Porque corri tanto hoje, chegou na última hora, o meu chuveiro deu problema. E aí atrasou, meu cabelo molhado. E eu postei aqui os bastidores, sabe? Porque o povo gosta dos bastidores, né? E aí eu postei os bastidores escovando o cabelo, fazendo maquiagem, correndo, né? Porque a gente quer dar excelência, né? Tudo que a gente faz tem que ser com excelência. Mas eu falei, no dia que eu fui na sua igreja, eu comentei uma coisa que me incomoda muito nos dias de hoje. Porque são dois extremos completamente diferentes, né? Ou a pessoa não quer dizimar, porque acha um absurdo dizimar, ou ela dizima achando que ela vai ser abençoada só porque ela dizima. E eu entendo em Cristo que o dízimo, para mim, Andréia, não é o dízimo de Malaquias. Porque o dízimo de Malaquias era um dízimo específico para sacerdotes. Era trazer o sacerdócio de volta à visão de Deus. Mas o dízimo meu, com o amor que eu entrego na casa do Senhor, é o dízimo da gratidão, é o dízimo de Abraão, é o dízimo de Israel, de Jacó. É aquele dízimo que Jacó, ele vai lá, onde que ele vai estabelecer o Betel, né, o altar em Betel, e ele vai falar o quê? Ele diz assim, se o Senhor for comigo, de tudo que passar pelas minhas mãos, eu te darei a 10ª parte. Isso não estava na lei, é anterior à lei. A lei era só para lembrar, para eles terem um norte, que eles tinham que ter aquele norte. Mas o dízimo faz parte de uma gratidão. Só que o que está acontecendo é que nós temos que orar muito, Andressa, para que Deus repreenda, porque o inimigo, ele tem as armas dele, né? O mundo já todo é dele. O mundo todo é dele. E o que ele quer? Ele quer se infiltrar na casa do Senhor. Ele é atrevido. Então ele coloca quem? O Deus Mamon dentro da igreja. Esse Deus Mamon que faz o quê? O homem, quando tem o Deus Mamon, ele tem espírito de mesquinhez, entendeu? Então fala assim, você vai dar uma oferta profética aqui para a casa do Senhor. Essa oferta profética vai falar assim, mas eu vou dar, não posso, porque não. Tem todas as desculpas possíveis e imaginárias. Porque se chama mesquinhez, está lá. A parte mesquinha, sabe? Aquela parte que não consegue entender, um desafio da fé. E a outra questão é a questão também da cobiça. Tudo isso está dentro desse perfil de Mamon. Mamon, ele trabalha tudo isso. A cobiça, porque a pessoa vai fazer porque quer algo em troca. E quando nós dizimamos por amor. Nós ofertamos por amor. Eu entendo que Jesus é a oferta viva, imutável, não tem como ser mudada. O Cordeiro de Deus já foi sacrificado. Tanto que hoje ele já trocou as vestes, né? Jesus hoje não tem mais vestes de cordeiro, ele está com a veste de leão. E cada rugido que ele dá, minha filha, eu sou filha de um leão. Quando ele dá um rugido, sai de perto. O negócio é sério. E aí, o que está acontecendo? A igreja precisa aprender o princípio da semeadura, como você está dizendo. Esse princípio. E a gente pode marcar um dia, uma outra live, para falar só sobre semeadura, sabe? A semeadura que entra também a parte financeira, a semeadura que entra a parte familiar, a semeadura que entra as pessoas que a gente convive no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Porque Deus nos colocou aqui, aquela passagem do semeador é muito forte. Exatamente. Quando os discípulos chegam para Jesus e falam assim, por que você fala para eles em parábolas?
Aí ele vai responder o quê? Porque para vós foi dado conhecer os mistérios do reino, a eles não. E o que significa isso? Olha a responsabilidade. Ele vai responder que a semente é a palavra. Como a semente é a palavra, olha o que acontece com isso. Se eu tenho os olhos bons, que ilumina toda a minha alma, essa semente vai entrar e ela vai gerar frutos. Ela gera frutos aqui, que vai sair para fora. Então, quando a pessoa abre a boca, o que depende do que sai da boca dela, a gente vê o reino de Deus ou não. Entende isso? E é onde que vem tudo isso essa visão que Deus colocou nos seus olhos, sabe? Da visão profética, dos ouvidos proféticos, dos olhos proféticos, da boca profética. Porque é uma semente, como você começou lá e falar, é tudo, é uma semente. A semente é uma palavra. A semente é a palavra. Da mesma forma que Eva ouviu uma palavra e gerou toda a desgraça que está na humanidade, ela prestou atenção naquela palavra. Da mesma forma, nós quando prestamos atenção na palavra de Deus que diz aquilo que Deus promete, Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que minta. Ele prometeu. Se nós obedecêssemos a sua voz, A liberalidade está sobre nós, Andréia, liberar. Já. Não sobre Deus. As pessoas têm que entender, eu creio da mesma forma, os dízimos, ele é gratidão, amor. Gratidão. É ser, Deus, Senhor, aquilo que o Senhor te deu primeiro. Sim. E as ofertas é liberalidade. Sim. É liberar para que você possa ser abençoado. Dízimo não traz. O dízimo não traz a prosperidade. O dízimo ele mantém aquilo que o Senhor tem feito para você. É a gratidão de saber em quem somos dependentes. É a oferta. Nós vivemos, infelizmente, vivemos uma geração de barganha, né? Ele dá esperando já em receber. E a questão disso, ela é tão séria dentro da palavra de Deus, que eu ouço poucos pregadores falar sobre isso. Mas nós temos ensinado lá, porque lá eu quero ter uma igreja que tenha visão. Abençoada e abençoadora. Seja abençoada. Porque é tão sério acerca dos dízimos e as ofertas, que a palavra ela diz assim, que se você tiver algo de contratempo com o teu irmão, não pode ir lá. Irmão, não vá ao altar dizimar nem ofertar. Não, é muito forte isso, muito forte. Literalidade, isso é constância. É um ato tão sério dentro do cultuar a Cristo, que não é pelo dinheiro, é pela liberalidade. É pela alegria. Eu creio que obediência. Obediência. Tantos temem, eu vou falar para você. Desde o início, eu tenho no meu coração que foi algo que Deus permitiu de uma forma assim maravilhosa, juro mesmo, André. A doença está aí, não falando que a doença é maravilhosa, as pessoas não me entendem assim. Mas no meio da igreja, quem tiver com olhos de ouvidos abertos, houve um despertar muito grande. Aí eu falo para você. Eu falo que Deus deu um sopro e tem espalhado a palha da brasa, porque a brasa com o sopro ela reacende, né? A chama tá lá, parece que ela tá apagando, né? Mas aí eu falo para você do R, né? Do R grande, né? Que é a remanescência, né? Porque, como você falou do vento, da árvore, a palavra de Deus diz em Isaías 6, versículo 9, que se apenas sobrar o toco, do toco Deus faz crescer toda uma geração, né? Então, viu, Toquinho, como que é importante o seu sobrenome? Olha lá, Toco faz parte da remanescência. É linda. E aí, o que acontece? Essa remanescência, que tem a marca de Cristo, né? Que pode vir palavra, pode vir problema, você tá ali firme. Você se agarra, é que nem fala assim, a embarcação pode até virar, mas você está agarrada, né, naquele pedaço de madeira que sobrou do barco. Você não solta, porque você sabe que de uma hora ou outra você vai chegar na margem. Deus está na providência, vai chegar na margem.
É exatamente, é você ter a visão para aquilo que Deus quer mesmo, André. Como a gente falou aqui, ó. Não seja sábio, não Aos seja seus sábio próprios aos olhos. seus próprios olhos. Teme ao Senhor e a parte Ai, é a meu Deus. gente entender o propósito de Deus na sua vida. Todas as palavras que são liberadas aqui desse livro são proféticas. Tudo, Deus não tudo. vai nada, nem nada que está dela, dentro dela, vai levar nem eu, nem você, nem ninguém a se perder. Não. Pelo contrário, ela É é vida. vigiar. É vida. Então não tem como eu crer, eu falo assim, que não tem como eu crer em salvação, eu creio em cura, eu não sei nessa parte dos dízimos e as ofertas. Não tem. Então, E o que é mais interessante, que eu te falo sobre a questão do mamon, que é tão interessante que tem gente que usa subterfúgio na própria palavra, que diz que no Novo Testamento não tem nada escrito sobre dízimo. E realmente, no Novo Testamento, a coisa era mais séria. Porque as pessoas acham que a graça aliviou a coisa. A graça não aliviou nada. A graça, ela traz para nós uma responsabilidade maior. Porque antes a lei, ela justificava o pecado. Hoje a graça, a gente observando pela graça, você não quer pecar, porque você não quer sair da presença do Senhor. E aquelas pessoas, quando elas se convertiam, que elas entendiam quem era Jesus, porque era assim que os discípulos pregavam. Eles pregavam, você quer conhecer o reino dos céus? Eu vou te falar quem é Jesus. Jesus é aquele que veio através do poder da palavra, do Espírito Santo. E aí as pessoas se convertiam, e a igreja instituída, eles vendiam tudo que tinham e depositavam nos pés dos discípulos. E aí hoje é tão interessante que a gente não consegue dar 10%. 10%. Porque o correto seria o quê? A gente viver em comum unidade. A comum unidade. Mas é isso, quando você começa a ter um alinhamento a Cristo, se alinhar à vontade de Deus, que é andar no propósito que Deus está te chamando, você começa a ver isso. De uma forma diferente. Seus olhos estão abertos. Hoje eu entendo muito quando a casca dos olhos caiu. De Paulo. Meu Porque Deus. Às vezes a gente interpreta a palavra de uma forma que ela seja conveniente para nós, e não. Sim. A palavra é para ser vivida. Né? Para ser vivida. Geradora de frutos, né? Não é o que eu quero só na palavra, é a palavra por um todo. É ela que vai fazer transformação por um todo dentro da nossa vida. Sim. Né? Não é parte dela, não tem como. Eu costumo dizer, eu explicava muito para meus filhos quando eles eram pequenos. A Bíblia é um mapa, filho. Se você arrancar uma página dela, você não vai chegar ao destino. É verdade. Você não vai chegar ao destino. Não. Porque ela é vai faltar. De Gênesis ao Apocalipse, ela é para se cumprir na sua e na minha vida. E você falando isso, a gente vai ver isso na visão de Paulo. Por quê? Porque Paulo tinha toda a teoria, toda a palavra, ele era teólogo, conhecedor. Ele não estudou em qualquer colégio de teologia, ele estudou com Gamaliel, né? E aí o que acontece? Ele tinha toda a estrutura, porém ele conhecia só o logos, que é a letra. Só isso. E ele precisou ficar cego, porque quando a gente vê a luz de Jesus ela cega para as coisas desse mundo. E aí, o que precisou? Ele ficar cego para ele aprender a ouvir. Primeiro ele ficou cego, aí ele vai aprender a ouvir. E ele começa a ser ministrado pelo Espírito Santo. E aí o Espírito Santo começa a conduzir ele na palavra para poder entender exatamente toda aquela estrutura, o sentido de cada uma delas. E lá nas cartas paulinas, quando ele fala ao ressoar da última trombeta, ele vai falar do quê? Das festas das trombetas. Né? Porque Deus instituiu festas para o povo dele. O tabernáculo, a expiação, os pães ázimos, as trombetas, tudo reflete Jesus. O tempo de Jesus aqui na terra e o tempo do retorno de Cristo. E aí ele vai ter essa visão. E é tão lindo isso, né, Edri? Por quê? Porque muitas vezes
Quantas vezes aconteceu isso conosco, né? Da gente ter lido aquele capítulo, que nem eu estava falando para você, a visão do Vale de Ossos Secos, né? Quantas vezes a gente leu a visão do Vale de Ossos Secos e de repente Deus mostra pra gente de formas diferentes, sabe? Deus fala assim, não filha, olha aqui, agora eu vou te mostrar nesse ângulo, tá? Eu quero que você consiga ver dessa forma. Então assim, é por isso que a palavra de Deus ela é rica, renovadora. Você vai ver que a mesma palavra na boca de pregadores diferentes, ela traz uma vida diferente para o corpo de Cristo, né? A mesma palavra. Mas aí o Senhor ele vai trazer um sentido, uma vida, porque a necessidade daquele corpo, a necessidade de ouvir aquilo. E eu queria que você hoje, a gente falando de palavra profética, nós estamos agora, Andressa, 9h35, glórias a Deus. Nós já estamos em quase 1h30 de live. E olha que o povo do Instagram corta as lives do povo, hein? Você vê que a mão de Deus está aqui com a gente. Glórias e glórias e glórias. Antes da gente ir para o encerramento, para o fechamento dessa live maravilhosa, que vai ser a primeira de algumas, né? Que o convite está aberto e pedidos, viu? Glórias a Deus, que essa é a parte melhor ainda. Eu quero falar com você que está assistindo a nossa live, que se você estiver aqui ao vivo, ou depois você vai assistir pelo IGTV, essa live também vai para o canal Identidade Andréia Forte. Entra no canal Identidade Andréia Forte, nós estamos com os estudos dos personagens da Bíblia, que está sendo maravilhoso, as pessoas estão amando, pedindo bis, pedindo que a gente entre com mais estudos. E ali, você entrando no Identidade Andréia Forte, não esquece de inscrever no canal, compartilhar, para abençoar esse canal que nasceu pelo coração de Deus, dá o seu joinha para poder a plataforma entender que você está gostando e nos abençoar e a gente crescer dentro da plataforma. E essa live vai estar lá e você vai poder compartilhar com mais pessoas. E essa palavra que nós estamos colocando aqui hoje é para edificação da sua vida. Amém? E aí, Andressa, eu queria duas coisas. Primeiro, vamos falar porque assim, você veio para cá e tinha alguns propósitos disso, né? Eu convidei a pastora Andressa, que é lógico, né? No nosso ministério você é chamada de evangelista, mas pastora porque você cuida de ovelhas, para mim, você é uma pastora. E eu queria falar com a pastora Andressa, eu queria falar com a empresária Andressa. Então eu queria que você falasse como as pessoas podem estar entrando em contato com você para serem revendedoras da marca Andressa Rodrigues Semijoias. Porque a qualidade, você coloca nos ambientes dos salões de beleza, das lojas, aquele armário maravilhoso, com as joias, e você tem todo aquele perfil que você abençoa quem está colocando as joias no lugar. E aí eu queria que você colocasse o contato também para revendedoras de porta a porta, né? Que tem as revendedoras das caixinhas, né? Que faz aquela caixinha e leva de porta em porta. E eu queria que você colocasse esse contato de e-mail e como que eles podem estar entrando. Se tem o WhatsApp, se tem só o e-mail, como que eles vão conseguir falar com você. Pode estar fazendo, acho que a forma mais rápida é o próprio contato pelo Instagram mesmo, né? Entra na página, manda um direct lá. Aqui, né? No Instagram, né? Semijoias. Aham. A gente vai estar entrando em contato, agendando. Eu vou deixar na descrição fixa do vídeo. Uhum. E aí a gente vai estar entrando em contato pelo WhatsApp, né? Passando o WhatsApp e a gente agilizando. Mas pode estar usando o contato do Instagram mesmo. Ah, ok. @Andressa Rodrigues Semijoias. Nós vamos encerrar essa live com uma oração. Mas antes dessa oração, eu gostaria que você colocasse aquilo que Deus está colocando no teu coração agora, dessa palavra profética, lançando sobre essas vidas. Porque tem pessoas que estão entrando aqui que estão sem esperanças. Pessoas que passaram por situações na vida dela que foi minada a fé, a esperança, os sonhos. Então que você colocasse para essas vidas exatamente essa palavra profética, sabe? Lance essa palavra profética.
quero deixar E em seguida a gente faz a nossa oração. que o alinhamento aqui é tudo uma vida de cristão. Amém. Tem para você anular a sua vontade. Como no meio do manhã, é você estar como cego mesmo, os olhos fechados, deixando o Senhor te conduzir. A palavra diz assim em Isaías 64:4. Desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com olhos se viu, um Deus além de si, que trabalha para aquele que nele espera. Oh, glória! Então, quando você tem um Deus que você pode esperar nele, eu vou responder para você o que o próprio Deus respondeu a Paulo. Minha Amém. graça te basta. Oh, Porque glórias! você ter na sua vida a graça de Deus é algo maravilhoso. E você Aleluia! aprender a confiar, aprender a abrir seus olhos, a sua boca, os seus ouvidos no momento da adversidade, da dificuldade. Porque quando tudo vai bem, a gente às vezes até esquece, né? Mas esse é o segredo. É no dia bom e no dia mal. Você poder Aprender a contar com a agradecer. graça de Deus na sua vida. Aprender a Que ser o grato. Espírito Santo de Deus possa inundar cada coração que esteve aqui nessa live. Aleluia! Que Ele possa renovar as suas forças todos os dias pela manhã. Nós Amém. precisamos aprender urgentemente que o Espírito Santo de Deus é uma pessoa Sim. que pode nos acompanhar o dia todo. Sim. Existe um livro chamado Bom Dia Espírito Santo. Esse livro Eu mudou tenho. muito a minha forma de ver o Espírito Santo. Eu Porque tenho. quando eu amanheço, eu falo, bom dia, Espírito Santo. Amém. Me acompanhe no Glórias a decorrer Deus. desse dia. Conduza Glórias meus a Deus. passos, conduza minha língua, conduza minha boca, o meu Amém. trabalho, seja as minhas Amém. mãos, seja tudo em mim. Então, que Amém. nós possamos ter e gozar da graça que é de conviver com o Espírito Santo. Aleluias, 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 aleluias. E aprender a acreditar antes de ver, né? Antes de ver. Acreditar antes de ver, né? Que debaixo de uma oração, alinhar nosso pensamento com Deus, né? Que Deus esteja no controle de tudo. Que seus olhos sejam proféticos. Olhos proféticos. Veja com os olhos de Cristo, né? Aleluia. Além daquilo que a visão carnal permite. Aleluias. E os olhos de Cristo, que a gente possa enxergar também as pessoas com os olhos de Cristo, né? Ver como que é o cuidado dele sobre essas vidas, né? Respeitar, Andréia. Nós temos que aprender a respeitar a história de Cristo em cada vida. Em cada Nós vida. julgamos pelo que nós Sim. vemos. Muito, 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 Esquecemos que a muito. gente serve um Cristo transformador. Então, Sim. se algo no meu irmão não me agrada, eu venho orar e interceder pela vida dele para que Sim. me Sim. ensine. Eu não falo nem transformar ele, me ensine a aceitar, amar ele da Sim. forma que Cristo quer que ele seja. E que eu possa Né? ser intercessora, né? Interceder por essa vida. Porque o primeiro ministério que Jesus nos dá é a intercessão, a oração, né? Glórias a Exatamente. Deus. Glórias a Deus. Vamos fechar os nossos olhos e orar? E orar. Orar. Deus te abençoe. Eu vou estar aqui Amém. intercedendo e você vai estar orando. E nós vamos estar agradecendo a Deus por tudo. Vamos fechar e pode orar. Eu estou te recebendo aqui a oração junto com as pessoas. Glórias a Deus. Jesus, nós tivemos o privilégio de mais uma vez falar, Senhor. Amém, Deus. Aleluia. Nós tivemos, Senhor, o privilégio nessa live Obrigada, de Jesus. nos colocarmos na tua dependência, meu Senhor. Aleluia. Que o Senhor venha trabalhar em nossos olhos, em nossas bocas, em nossos Amém. ouvidos, Senhor. Amém, Que nós possamos Jesus. ter instrumentos vivos em tuas mãos, Senhor. Para Sim, que nós Deus. possamos fazer a diferença no teu reino, Pai querido. Sim, Deus Eu amado. louvo por a cada vida que esteve nessa live. Louvo Sim, pela Jesus. vida da Andréia, Senhor Deus, que tem sido, Senhor Jesus, flecha nas mãos do valente.
Não tem, Aleluia. Senhor, se amedrontado, não tem se acovardado, mas tem se colocado à disposição do teu reino integralmente, Senhor Deus. Eu louvo a Deus pela vida, pela família, Amém, e Deus. louvo a Deus, Senhor, por mais uma noite poder estar falando de tua grandeza, Oh, Senhor. glórias a Obrigado Deus, pelo aleluia. privilégio de aprender de ti, Senhor, Aleluia. por mais tempo. Eu louvo e te agradeço Amém. por cada vida nessa live, Pai querido. Amém, Jesus. Eu creio, Glórias a Senhor, ti, Deus. eu creio que Deus vai te Amém. usar ainda mais, viu? Mais e mais e mais. Amém, amém. Recebo em nome do Senhor Jesus. Esse Recebo. desafio desse ano é só o começo, para o que Deus vai fazer Amém. na sua vida. Amém. Deus Amém. precisa, Amém. são tempos que Deus precisa de valentes, valentes Amém. de Davi. Se você tem Aleluia. sido uma valente de Davi, Deus vai te usar ainda Aleluia. mais e mais. Amém. E Recebo, vai Pai. entregar Recebo para em ti nome de tudo que o teu coração Jesus. deseja, Amém. da forminha que quer. Eu creio que Aleluia. você tem um novo esse ano de 2021. Deus vai Amém. fazer grandes Amém. coisas na sua vida, na sua Amém. casa e no seu ministério. Viu? Creia. Glórias a Deus. Glórias Você a é uma Deus. mulher alinhada à vontade de Deus. Amém. Amém. Chorei muito, viu? Ainda choro. Deus é maravilhoso. Chorei e ainda choro, porque aquela passagem de Hebreus que o pai fala, né? Eu açoito todos aqueles que eu recebo como filhos, senão tu és bastardo, né? E entender que o que é ser filho é ser tratado, né? Filho é tratado, é tratamento. Eu tenho muito temor, sabe, Andressa? Deus tem me ensinado a ser obediente, porque eu sempre fui muito independente. Desde pequena eu aprendi a ser independente pelas situações. Então a gente casa e a gente trabalha, a gente é independente. Então a gente comunica, mas a gente não conversa, a gente não divide. E eu tô aprendendo com Deus a ser obediente, a ter temor, entender o sacerdócio do meu marido, que ele é um sacerdote dentro da minha casa, né? Que Deus usa tanto a vida dele para me ensinar, sabe? E aos meus pastores, porque quando eu entrei no Ministério da Madureira, eu vim de um ministério que eu amava muito e amo. E eu tive a graça de ter a bênção do meu pastor, porque eu comecei a pregação, foi de uma forma também sobrenatural. Eu estava num grupo de WhatsApp de oração e a missionária Augusta, ela me ligou e falou assim para mim: irmã Andréia, nós estamos com uma necessidade e eu queria fazer um pedido para a irmã. Deus levantou 3 nomes nesse grupo para orarmos e o Senhor nos mostrou que era o seu. E o caso é o seguinte: você poderia ir a Semápolis, na igreja do pastor Rogério, entregar a palavra? Eu tomei um choque, né? Eu tomei um choque porque eu já estava na casa do Senhor, eu já fazia parte do ministério da intercessão, eu orava por vidas, sempre com aquele prazer de estar orando, né? E daí eu tomei aquele choque, eu virei para ela e falei assim: olha, preciso falar com meu marido e preciso falar com meu pastor, né? Porque eu acredito que se você não tiver a bênção né, da cabeça, você está na roça. E aí eu primeiro falei com meu esposo, e aí para minha surpresa, eu achei até que ele ia falar assim: não, mas ele falou: é verdade? Te convidaram? Então tá. Eu falei: então agora eu vou falar com o pastor Saulo. E aí eu fui até o pastor Saulo e conversei com ele. E o pastor falou: filha, deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar, tá debaixo da minha bênção. E eu fiquei 4 anos debaixo do ministério dele, sendo abençoada por ele. E eu tenho uma obediência, que sempre, para onde que eu fosse, eu sempre mandava onde que eu estava indo, e se gravasse, eu sempre mandava o vídeo. Aí eu vim parar na Madureira por causa da Julie. A Julie veio numa segunda de primeira, participou do Congresso de Jovens, aqueles mistérios de Deus. E aí ela falou assim: mãe, não tem como, aqui é a minha casa. E aí eu entrei na Madureira, e eu já era amiga da Lete.
Idalete falou assim, você vai lá pro gabinete, você vai falar com o pastor. E eu ficava apavorada. Eu falava assim, nossa, porque o meu pastor, o pastor Saulo, que era da Nazareno, a gente tinha mais intimidade para chegar até ele, para conversar com ele. Ele tinha um aconselhamento no gabinete, a gente tinha mais a proximidade dele. E eu cheguei num ministério muito grande, eu nosso pastor é pastor de pastores, né? Assim, tem um campo muito grande. E quando ele está aqui na sede, há muita gente atrás dele, né? Para conversar, para resolver as coisas. Eu falava assim, meu Deus, como que eu vou me aproximar dele? Como que eu vou falar com ele? Aí um dia ela falou assim, senta aqui, fica aqui. E aí eu fui conversar com ele. E aí eu falei, olha, pastor, eu estou vindo de um outro ministério. E eu tinha um ministério de pregação, e Deus me levantou, e eu nunca saí sem a bênção do pastor. Mas eu estou vindo para o seu ministério, e assim, aqui eu sou ensinável. Se o senhor falar, fica no banco, e não me autorizar, por mais que eu receba convite, eu vou negar, porque eu estou debaixo da tutela da tua autoridade. E aí ele falou uma coisa para mim que, assim, meu coração ficou muito cheio de alegria. Ele disse assim, não, filha, eu sou chamado de anjo da igreja, mas eu não sou ninguém para tirar aquilo que Deus entregou nas tuas mãos. Continua sendo vaso nas mãos de Deus. E até hoje, os convites que eu recebo, eu comunico ao pastor. Eu mando para ele. Mesmo quando ele não visualiza, porque ele é muito ocupado. Mas ele sabe, tá lá. Ele sabe aonde que eu estou indo. Eu procuro ter essa disciplina com as minhas lideranças, né? Eu faço parte do Ministério lá de Diaconia. Recebi um convite agora em janeiro para ir estar pregando numa outra denominação. Eu cheguei para a Miriam, eu pedi para ela, olha, como que tá a agenda? Eu estou escalada. Aí ela me autorizou. Então, assim, eu acho que quando a gente está debaixo da bênção, é a mesma coisa que você dissesse assim, olha, Jesus, eu estou debaixo da bênção, então eu estou aqui livre para o Senhor me usar, entende? Eu não consigo entender um ministério que não esteja debaixo da autoridade que você foi colocado. Se você está naquele ministério e não se sente confortável, é melhor que você saia. Agora, a partir do momento que você está debaixo daquele ministério, o seu pastor, abaixo de Cristo, é uma autoridade sobre a sua vida. É uma autoridade profética para abençoar a tua casa. Eu creio dessa forma. Então, assim, eu quero convidar quem está assistindo, que dia 14 eu vou estar na Tarde da Bênção, na Assembleia de Deus, Ministério Madureira, Jardim Paraíso. E eu quero que você deixe o endereço, porque eu não sei de cor. A ADMP Paraíso fica na rua Abdo Maluf, 266, no Monte Cristo. Monte Cristo. É pertinho do terminal Pauliceia, bem pertinho. Eu creio dessa forma também, André. Eu trabalho ao lado do nosso pastor Gilmo. Agora em janeiro faz 11 anos. Que trabalha no gabinete pastoral. Glória a Deus. E para mim é um privilégio muito grande, porque cada dia ali dentro é um aprendizado. Por isso que a gente tem que ter olhos, ouvidos, bocas proféticas. E aprender também. Você saiba colher. Ali eu tenho aprendido muito, muito mesmo. Eu creio na obediência da liderança. Eu creio que você sem obediência, você é um barco à deriva. Sim. Uma hora você vai bater em algum lugar. Você tem que ter. E ali nós temos um pastor visionário. Sim. Tem visão do céu, homem sério, homem de Deus. Sim. E eu tenho crescido muito do lado desse pastor e dessa pastora, né? Sou apaixonada pelo pastor da Maria. Eu brinco com ela, falo, pastor, eu sou fã da senhora. E tenho espelhado muito no ministério na vida dela. Sim. E eu creio dessa forma também, que nós temos que ser obedientes e estar debaixo de uma direção. E por a Igreja amor, Paraíso, Andréia, era a Assembleia de Deus do Ministério de Madureira
Jardim Paraíso. Só que nós fomos Agora é um só paraíso, né? Tirou o jardim. É paraíso, é Aí verdade. nós pedimos para o pastor nos deixar a gente manter a identidade. Então nós ficamos Ah, Paraíso. glória! Ai, que benção! É, e Então tem lá é o sido, paraíso sim, mesmo. tem Você sido esteve um lá jardim também, de Deus. né? É. E Porque, tô voltando, né? Nem esperava que ia olha, ser tão rápido. E tá sendo rápido. Eu tô voltando agora, dia 14. Deus é fiel. Deus é fiel. a palavra poderosa da Então, paciência. amém. Glórias a Deus. Que Deus te abençoe rica e Amém, amém. poderosamente. Obrigada. Que as bênçãos do trono de Deus derrame cada dia mais sobre o pastor Zambique, sobre a tua vida, sobre teus filhos, sobre esse ministério, sobre todos aqueles que estão sendo liderados também por debaixo desse ministério, que eles possam ricamente receber frutos dessa obediência, dessa liderança. Aí eu esqueci do meu pastor Toninho, que eu amo também, que eu sou professora da Escola Bíblica Dominical, da EBD. Para ir para o Braz, eu pedi para ele. Olha só, parece loucura, né? Mas a gente tem toda aquela liderança, minha liderança também, missionária Cida Fraga, da CIBEP, que nós amamos. Então, assim, não são vários caciques, é que a gente está dentro de uma igreja e é rica dentro dos ministérios e a gente está lá para servir, né? Glórias a Deus. Que Deus cada dia mais... Quero agradecer também, porque no setor 3 eu estou debaixo da liderança do pastor Juarez e da pastora Cleudinha. Nossa, eu amo ela. Ela está sempre conosco na CIBEP. Eu também tenho uma admiração por ela muito grande, viu? Mulher de Deus, também postura. Deus é maravilhoso, né? Ai, glória a Deus, aleluia. Deus te abençoe, obrigada por ter vindo fazer parte desse projeto que é Super Lives. O convite está aberto. Nós vamos agendar agora para janeiro de 2021 para falar sobre semeadura. Ó, já estamos até com a live já, né? E daí, agradecer também ao pastor Zambique, toda a recepção que fez também o dia que eu fui lá. Muito obrigada mesmo. E olha, te amo. É só o que eu posso dizer para você. Te amo muito. Da minha vida. Amém. Você é um presente de Deus na minha vida. Glórias a Deus. Que Deus te abençoe rica e poderosamente na autoridade do nome do Senhor Jesus. Beijos. Em nome do Senhor Jesus. Pessoal, não percam, o estudo bíblico está sendo colocado aqui também. Beijo. Fica com Deus. Glórias a Deus. Glória a Deus.